Olá pessoal, aqui é a Ângela Guimarães, psicóloga e neuropsicóloga, e esse é o quadro Psicoterapia versus Avaliação Psicológica. E o tema dessa semana são as alterações advindas do envelhecimento. E hoje eu até tenho um convidado especial aqui, que é o meu gato Lorenzo, como vocês podem ver. Fui expulsa do meu lugar de gravação de vídeo. Mas o que eu quero trazer hoje é: com o envelhecimento, naturalmente ocorrem alterações sensoriais na visão, na audição, no paladar e no olfato, alterações motoras. Então a gente começa a perder massa muscular e começa a ter mais risco de queda, mais dificuldade de locomoção. A gente também tem algumas alterações bioquímicas e morfológicas do cérebro, que acabam dificultando algumas conexões, ou seja, entre os neurônios, as chamadas sinapses. E isso faz com que a gente tenha uma lentificação no processamento das informações, a gente perde um pouco a capacidade de atenção, de memória, o raciocínio fica um pouco mais lento. Mas o interessante, não se desespere, é que com o envelhecimento a gente também tem muitos ganhos. A gente consegue ter maior capacidade de julgamento, a gente consegue tomar decisões de uma forma mais controlada, menos impulsiva. Então a gente também tem vantagens nesse envelhecimento. E na avaliação psicológica, na neuropsicológica, o que a gente vai perceber? A gente precisa estar atento a essas alterações normais do envelhecimento para não dar um diagnóstico errado para esse paciente. E na hora de avaliação, da aplicação dos instrumentos, a gente tem que também ter alguns cuidados. Por exemplo, se a pessoa já precisa usar óculos e ela já é mais idosa e espera-se que ela já vá ter essa alteração na visão, então existem alguns instrumentos que talvez não sejam interessantes colocar nessa avaliação. Ou até mesmo dar uma readaptada, utilizar outros tipos. E na hora da análise, levar sempre isso em conta. Da mesma forma que instrumentos que a gente vai usar, sempre pedindo para ele prestar atenção em algo que você está falando, para ele repetir. Então a audição tem que estar também, tem que ter certeza se essa audição está, se ela vai conseguir captar esses elementos que a gente está pedindo para ele dar um retorno para a gente. Então são alterações normais do envelhecimento que a gente tem que ter cuidado na hora da avaliação, na hora de escolha do instrumento, na hora de análise desses instrumentos. No caso da psicoterapia, a dificuldade de atender um idoso vai muito por um lado de ele já tem uma formação da sua identidade, ele já não se questiona tanto necessariamente assim, não vai ficar tão angustiado com: será que o que estão dizendo sobre mim é real ou não? Então ele já tem uma identidade um pouco mais formada. E isso traz algumas dificuldades quando a gente vai trabalhar no campo da mudança, do trazer uma percepção nova. O interessante é que eles têm uma capacidade de julgamento mais bem trabalhada, digamos assim. Eles já passaram por muitas coisas ao longo da vida. Eles tendem a evitar lidar com sentimentos negativos, com eventos que trazem uma crítica negativa. Então eles vão tentar viver a vida um pouco mais para o lado do positivo, digamos assim. E são questões que vão aparecer na psicoterapia. E aí, quando a gente vai falar de mudança, é um pouquinho mais difícil para a gente trabalhar essa percepção e tentar lapidá-la um pouco mais. Mas ela também é muito rica por conta da história de vida e de tudo que ele traz de bagagem. Então também é um público bem específico quando a gente vai fazer psicoterapia. Pessoal, é isso. Eu espero que tenha contribuído com alguma coisa e a gente se vê na próxima semana.